Então, gente, estou gravando um vídeo aqui para o pessoal do Seminário Integrado da Escola Vital, um projeto de pesquisa aí sobre o nazismo. Me pediu para fazer algumas considerações, né? Então, rapidamente, algumas reflexões sobre o tema, que vai ser aprofundado por eles numa pesquisa posterior. Então, quando a gente pensa em nazismo, né, a primeira coisa que nos vem à mente é a figura do Adolf Hitler, né? Quase que imediata a projeção da figura do Hitler associada ao nazismo, à suástica, né, que é o símbolo nazista. Mas é importante ressaltar que nazismo é uma sigla, né, é uma sigla em alemão para Partido Nacional Socialista Alemão. É importante ressaltar que esse socialismo aí, que faz parte do nome do partido, não tem muito a ver com o socialismo soviético lá, da Revolução Socialista Soviética de 1917. São coisas bem distintas. Né? Mas, de qualquer forma, o nazismo é uma abreviação, né, de um partido político. Quando é que esse partido político começa a atuar? Ele começa a atuar na Alemanha a partir dos anos 30. Né? Pouco a pouco ele vai ganhando a simpatia do povo alemão, vai conseguindo cada vez mais espaço na sociedade alemã, até o momento que o Adolf Hitler é o chefe do partido. Ele acaba se projetando aí como chefe do Estado alemão, chefe do governo alemão. Ele torna-se chanceler da Alemanha. Então, o nazismo é um movimento histórico que tem, né, uma data previamente definida assim, para poder se projetar no cenário europeu a partir dos anos 30 e vai ter seu fim, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota dos nazistas a partir de 44, de 45. Bom, quais eram os pontos centrais assim, do pensamento nazista e da ação nazista, né, desse partido? Basicamente três pontos, né, para resumir. Um Estado forte, centralizado, com uma capacidade de intervenção na vida das pessoas muito grande, muito alta, principalmente com uma capacidade de intervenção na vida econômica. Um ponto bastante sintomático aí de ser aprofundado, o nazista sempre trata o adversário político como inimigo político. Se a gente observar nas democracias modernas, o adversário político ele é um adversário, ele não é um inimigo. Então o partido nazista começa a tratar seu adversário político, todas aquelas pessoas que discordavam, né, das concepções do partido, não como adversários, passa a tratá-los como inimigos. Se eu trato o meu adversário político, aqueles que discordam de mim, como inimigo, eu estou um passo de eliminá-los fisicamente, né, de matá-los. Então aqui já começa talvez uma das críticas principais do nazismo, né, que vai ser reconhecido historicamente depois, que é a perseguição aos dissidentes políticos ali, perseguição aos divergentes políticos, sejam socialistas, sejam comunistas, anarquistas, e aí já engendrando uma perseguição étnica também, que é uma questão que envolve os judeus aqui, né? Então, esses pontos primeiro, né? Terceiro ponto, caracteriza o nazismo, a crença de uma saída projetada na figura de um sujeito, assim, né? Alguém, um herói, alguém com pulso firme, capaz de resolver os nossos problemas. Poxa, mas o que nós temos aqui enquanto contexto histórico? Nós temos uma Alemanha que perde a Primeira Guerra Mundial, isso é 1918, perde de maneira humilhante, mergulha numa crise econômica, social e política profunda. A gente tem uma taxa de desemprego nesse período altíssima. Parece interessante naquele momento para uma parcela bastante significativa do povo alemão projetar esses anseios de melhoria de vida na figura de uma pessoa capaz de resolver esses problemas, né? E a pessoa que se apresenta nesse contexto histórico é o líder do partido nazista, né? Partido de direita, ultraconservador, o Adolf Hitler, que era um austríaco,
mas que passa a fazer parte do exército alemão, combate na Primeira Guerra Mundial pelo exército alemão, e depois ele acaba criando um partido na Alemanha, né, um partido nazista. Então, 3 pontos principais aqui: economia, Estado forte, centralizado, interventor na vida das pessoas e na economia, trata o adversário político como inimigo político, portanto, como alguém a ser eliminado. E o terceiro ponto, aqui a crença, né, de que a saída para os problemas pode estar na figura de uma pessoa de pulso firme, né, a figura de um líder. Claro que há um alvo principal aqui dos nazistas, né, que são os judeus. Há uma grande discussão historiográfica de por que afinal os judeus foram perseguidos por Hitler, né. Mas talvez uma ideia inicial, a crítica do partido nazista está centrada principalmente nos banqueiros judeus que faziam especulação financeira na Alemanha. E de alguma forma o partido nazista entende que essas pessoas são responsáveis pela crise que o povo alemão está mergulhado. Essa história de perseguir os judeus não é novo, né? O nazismo não inventa a perseguição aos judeus. Os judeus vêm sendo perseguidos na história, na Europa, ao longo da história, de maneira sistemática. O que o nazismo faz é propor isso numa escala muito grande e propor essa perseguição de maneira racionalizada, de maneira organizada. O que significa isso? Que os judeus não foram eliminados de maneira pura e simples, né, a tiros, por exemplo. Há toda uma racionalização da morte aqui. Isso significa desde a separação do povo judeu, né, os confinamentos em guetos, que eram bairros judeus, os campos de concentração, as câmeras de gás, as experiências científicas, supostamente científicas com os judeus. Então tem toda uma estrutura de organização aqui que é patrocinada pelos nazistas como perseguição étnica que vai causar a morte de 5 a 6 milhões de judeus nesse período. Há divergências históricas quanto a esse número, mas via de regra o consenso historiográfico é que muitos judeus, na casa de milhões, foram mortos, né, devido às perseguições nazistas aqui, né. Então, assim, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, mergulha numa crise profunda, esse sentimento entre aspas, de revanche, de retomada do Império Alemão, no seu tempo de glória de épocas passadas, ela vai estar como uma constante aí na mentalidade nazista e vai ser responsável por deflagrar a Segunda Guerra Mundial, né? Então, lembrando para vocês que a Alemanha da época de Hitler se intitula Terceiro Reich, ou seja, Terceiro Império, fazendo uma referência a impérios passados, uma ideia de resgatar um passado que já foi glorioso, né? E a Segunda Guerra Mundial ela tem início efetivamente com a anexação de territórios de outros países por parte da Alemanha, principalmente territórios que haviam sido perdidos na Primeira Guerra Mundial. Então, para fechar o vídeo aqui, o nazismo aí mostra uma face muito cruel e bárbara do ser humano, que é a capacidade que ele tem de racionalizar a morte em larga escala. Se tem um lado bom, talvez, de mostrar que quanto, né, fazer um alerta do quanto a humanidade é capaz de atrocidades sem tamanho aí, né, em pleno século XX, com todo o desenvolvimento tecnológico, com todas as conquistas da ciência, a Europa assiste, né, de maneira estarrecida esses acontecimentos, né, esse holocausto judeu, né. Então, um dos desdobramentos aqui que o pessoal pediu para mim falar é a criação lá em 1948 do Estado de Israel. Aqueles judeus perseguidos na Europa e na Alemanha, eles vão pouco a pouco se instalando nas terras onde hoje é o Estado de Israel. E futuramente, aí, em 1948, vai se dar o nascimento, né, o surgimento do Estado de Israel. São consequências imediatas aqui
é, derivadas do nazismo. Caiu minha câmera. Então, essa é uma ideia bem básica, assim, para o pessoal, né, a partir daí levantar algumas reflexões e algumas pesquisas posteriores.